Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da linguagem visual, né? Então prepare aí o lápis e a caneta e o caderno também, faça anotações importantes, tá? Que essa aula é muito importante para vocês entenderem essas concepções específicas, tudo bem? Bom, a área da arte visual é extremamente ampla, tá, gente? Ela abrange qualquer forma de representação visual, ou seja, cor e forma. Outras formas visuais dramáticas costumam ser incluídas entre outras categorias, como o teatro, tá? Que além de ser uma linguagem artística, também é uma linguagem dentro das artes visuais aí, a música ou ópera, tá? E apesar de não existir fronteiras rígidas entre essas linguagens, é o caso da arte corporal, né, a dança aí, e da arte interativa, ou mesmo do cinema e do videoarte, e entre outros, tá? Então, olha só, as artes visuais, elas não comportam apenas aquilo que a gente chama de artes plásticas, certo? Mas também outras concepções da arte, como o próprio teatro, né? A música aí, a performance artística, certo? E vários outros aspectos das artes, tá bom? Não é somente a arte plástica. E também a arquitetura, né? Entre outros aí, beleza? As artes que normalmente lidam com a visão, como o seu meio principal de apreciação, costumam, né, ser chamadas de artes visuais. Então, as artes visuais são aquelas artes que trabalham principalmente, né, a visão ali, né, onde as pessoas podem ver, precisam ver e precisam também ouvir aquilo, né? Às vezes apenas ver. Considera-se artes visuais as seguintes, olha só, então aqui nós temos uma lista, seria muito interessante se vocês notassem essa lista, tá? Nós temos aí, ó, a pintura, o desenho, tá? A gravura, a fotografia e o cinema, tá? São aí artes visuais, beleza? E além dessas, tá? Também são consideradas ainda como artes visuais, olha só, a escultura, a instalação artística, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho sobre a instalação, a arquitetura, né? Aí o trabalho dos arquitetos, a novela, o web design, tá? Aquela pessoa que trabalha com web design, trabalha com criação de sites, tá? A moda, né? A pessoa aí que costura, que faz roupas também, faz parte do contexto das artes visuais. A decoração, né? E o paisagismo, certo? O que seria o paisagismo? Né? Seria aí uma forma de decoração de paisagens, né? Dentro de um certo ambiente, tá bom? Como, por exemplo, né? Se você perceber, a nossa paisagem urbana é diferente da paisagem urbana de outras cidades, né? Algumas são propostas, né? E outras não são propostas. Vieram aí do aumento das pessoas, né? E assim por diante. Mas outras são propostas, como por exemplo, o nosso novo pronto-socorro, né? Que tem uma arquitetura diferenciada, faz parte também aí da concepção do paisagismo, certo? Tranquilo? Bom, os elementos visuais são os elementos básicos da linguagem visual, tá? Aquilo que vemos, mas eles precisam estar dentro de um contexto para ganhar seu significado. Essa questão de estar dentro de um contexto, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente trabalha os conceitos separados, mas eles precisam estar dentro aí de um contexto para que eles possam ter significado. E é isso que vai fazer esses pontos, né, terem importância,
tá bom? E o trabalho dele ser importante, para a gente entender cada aspecto e poder utilizá-lo quando quisermos passar aí, através de uma composição artística, uma mensagem para a pessoa ou as pessoas. Tranquilo? Entre os vários elementos, tá, da linguagem visual, estão a cor, tá, que é um elemento, né? A gente usa a cor. O ponto, que também é um elemento, tá? A linha. Olha só, a gente pode ver aqui na imagem da esquerda que nós temos a presença de várias linhas e também vários pontos abertos e fechados. Nós temos forma, que nós podemos observar nas duas imagens, né? Linhas e formas aí, certo? A casinha lá, ó, é uma forma. Quando forma, você sabe que já significa alguma coisa, você já sabe que é a casinha. O plano, né, onde é feito essas linhas, onde é utilizados essas linhas, essas cores e esses pontos, e a textura, né, a forma de utilização aí dessas linhas. Beleza? Olha só as imagens aí como são interessantes. E uma é diferente da outra. Uma tem uma textura diferente. A esquerda, por exemplo, olha, tem uma textura diferente da direita. Olha só. Estão vendo? Tranquilo, né? Então, beleza. O ponto, olha só, o ponto. Estão vendo esses pontinhos? É o menor elemento das artes, tá? Visuais. Não é menos importante, não é porque ele é o ponto que ele é menos importante. Sozinho ele tem pouco significado, mas se eles se juntam, né, produzem ideias de sombra, luz e tonalidade, como a gente pode observar nessa imagem que a gente trouxe aí, ó. Perceba que são vários pontos, né? Alguns são pontos maiores, outros são pontos menores, e juntos eles estão aí formando, né, uma ideia. Olha só que interessante, estão vendo? Esse é o trabalho do ponto, né? E o trabalho com o ponto chamamos de pontilismo. Tranquilo? Vamos lá, notem aí, hein? Olha só a linha, né? A linha também é outro elemento importante. Pode ser usada reta, curva ou de forma mais complexa. Aí esse termo forma mais complexa eu deixo para vocês utilizarem da forma que vocês desejarem. Tracejada ou não. Então nós trouxemos alguns aspectos de linhas aí para vocês entenderem. A gente pode perceber que existem a linha reta, né? A linha tracejada, a linha ondulada com várias ondulações, a linha com bolinhas ou com pontos, olha só que bacana. A linha com X e aquela linha que se encontra ali, ó, que parece um X, né? Outras linhas parecem aí as ondulações da água do mar, interessante, né? Então o formato da linha, se você trabalhar o formato da linha, ele vai dar uma ideia ao seu trabalho, tá? Como a gente pôde observar. A forma que você vai utilizar a linha e também os pontos já vai trabalhar a ideia que você quer passar. Beleza? A forma é o aspecto exterior dos objetos reais, né? Imaginários ou representados, né? Objetos reais, aquilo que a gente pode tocar, né? Imaginários, aquilo que a gente imagina e tem a concepção, ou representados, aquilo que pode ser representado. Como, por exemplo, aquilo ali parece um X, aí a pessoa vai lá e já sabe o que é o X, né? Ele representou o X ali. A linha descreve uma forma, ou seja, uma linha que se fecha dá origem a uma forma, né? Na linguagem das artes visuais, a linha articula a complexidade da forma. Então, é a linha, tá, que vai trabalhar a forma, né? Veja que a gente pode observar que se a linha não se fechar no contorno desses objetos, nós temos aí, ó, o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo equilátero, né? E são formas geométricas, né?
mas eles estão formados aí pela linha. E se essa linha não se fechar, professor, nós não temos a forma, nós ficamos sem a forma. Então, ela precisa, de certa forma, se fechar neste caso. Mas existem outros casos que ela não precisa se fechar para dar forma a outra coisa, né? Depende da concepção de quem vai fazer e quem vai passar a mensagem. Tranquilo até aí? Vão notando, hein? Bom, a textura, né, nas artes plásticas é o elemento visual que expressa a qualidade tátil das superfícies dos objetos, tá? A palavra textura tem origem no ato de tecer, né, ali na Grécia. Existem várias classificações para a textura. Então, segundo diferentes autores que tratam do assunto. Para começar, ela pode ser classificada como natural, tá? A textura natural é aquela textura que está na natureza, certo? Ou artificial, quando produzida pelo ser humano, tá? Então, aí, ó, dois aspectos da textura, natural e artificial, beleza? A textura natural de alguns animais, como o camaleão, pode ser modificada quando ele simula outra cor de pele, né? O próprio camaleão aí já simula as outras cores de peles aí, já que está dentro da natureza, é uma forma dele se proteger, né? Bom, aqui nós temos algumas formas de textura, né? Então, ali nós temos as texturas geométricas, onde nós temos aí as linhas, certo? Os pontinhos, né? Nós podemos observar que existem texturas que vão se encontrar, mas ao mesmo tempo se dividir, tá? Por uma linha. Então, elas precisam dessa concepção, tá? E aí, nós temos as texturas orgânicas, né? As texturas mais encontradas na natureza, beleza? Algumas formas de textura para vocês verem. A cor. A cor é o elemento visual caracterizado pela sensação provocada pela luz sobre o órgão da visão. Isto é, sobre os nossos olhos, né? O pigmento é o que dá cor a tudo o que é material. Ao falarmos de cores, temos duas linhas de pensamento distintas, a cor-luz e a cor-pigmento, tá? Então, nós temos essas duas concepções de cores aí. E a junção de algumas cores, olha, estão vendo na imagem, dá origem a outros tipos de cores. Olha só que interessante, né? Muito bacana, certo? E aí nós temos as nomenclaturas das cores, que podem ser cores primárias, aquelas consideradas puras, que não se fragmentam, né? E as cores secundárias, obtidas através da mistura em partes iguais de duas cores ou mais primárias, né? Cores terciárias são obtidas pelas misturas de uma primária com uma secundária, tá? Com uma mistura de cor secundária. E as cores neutras, né? O preto e o branco, embora sejam considerados como ausência e tonalidade das cores de luz, respectivamente, no entendimento das cores pigmentos, são também conhecidas juntamente como cinza, como cores neutras e não aparecem no círculo cromático. Beleza? Deu para entender até aqui? Bom, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Até mais e não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque.